industrialização. O setor agrícola, senhoras e senhores, tem sido um dos grandes responsáveis pelo crescimento do nosso país nos últimos anos. As exportações de commodities, especialmente a soja, alavancou as nossas contas externas. O Brasil mostrou a cara e é hoje a sexta economia do mundo. Mas o recuo da economia da China, principal consumidor mundial desse produto, já fez o preço cair. A nova previsão de crescimento do país asiático, segundo o próprio governo chinês, deve ficar em torno de 7,5%. Isso mostra que nosso país não pode basear a sua economia na exportação de matéria-prima. Precisamos de uma indústria nacional também forte. Mas exatamente neste momento estamos testemunhando o encolhimento da atividade da indústria com pouca participação no resultado do Produto Interno Bruto. De 2008 até aqui, o consumo interno cresceu pouco mais de 35%. A indústria brasileira não acompanhou esse índice, cresceu apenas 12%. Senhoras e senhores senadores, esse é o resultado de uma série de fatores que sufocam a produção nacional. Uma moeda sobrevalorizada que facilita a entrada de produtos importados, juros muito elevados, custos trabalhistas caros e uma tributação exagerada, resultando, por exemplo, no alto preço da energia elétrica essencial para que a indústria produza. O economista Luiz Carlos Mendonça de Barros, recentemente na entrevista a Bandeirantes, deu dois exemplos para explicar esses custos. No Brasil, uma unidade de megawatts megawatts-hora custa para a indústria $70. Nos Estados Unidos, as indústrias pagam pelo mesmo valor de energia $20 por megawatt. E isso acontece num país como o Brasil, que tem uma energia hidrelétrica abundante, limpa e barata. A mão de obra no Brasil tem excesso de tributos. Para cada R$10 pagos a um empregado por hora trabalhada, a indústria precisa gastar outros R$22. O mais incrível é que isso não é novidade para ninguém. Esta é uma situação que vem se arrastando por muito tempo. Ficou mais caro produzir no Brasil do que nos Estados Unidos ou mesmo na China. Os produtos brasileiros não conseguem competir com os produtos importados. Fica difícil colocar o produto brasileiro nos mercados lá fora e difícil competir aqui dentro com a invasão dos importados, de carrinho de bebê a máquinas agrícolas. Uso aqui o exemplo do carrinho de bebê que custa lá fora R$500 e no Brasil o mesmo carrinho R$1.849. Nossos concorrentes estão muito preparados para entrar no nosso grande mercado de alto poder aquisitivo, se aproveitando da isenção de impostos dadas por alguns estados brasileiros para colocarem os produtos importados dentro do nosso país ou usando de uma forma ainda mais nociva, como empresas chinesas que estão enviando ao Brasil calçados chineses que não estão acabados, são feitos peças para montagem aqui. Este material, que recebe uma taxação menor do que o sapato pronto ou acabado, chega pelos portos de Santa Catarina e Paraná e descem para as pequenas empresas no interior do meu estado, do Rio Grande do Sul, que já agoniza pela competição desleal na área do setor coureiro calçadista. A importação do cabedal, a parte superior do sapato, cresceu no Brasil 8 vezes de 2009 para 2011. Dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, explicam ainda mais. Nos últimos 30 anos, a produtividade da indústria de transformação brasileira caiu 15%. A China, senhoras e senhores, somou um crescimento da produtividade nos últimos 30 anos de 808%. Reconheço o esforço da equipe econômica, que tem atendido de forma pontual as necessidades da indústria nacional. Estamos aqui no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão de Constituição e Justiça, discutindo com empresários, governadores e o Ministério da Fazenda a Resolução 72, que trata da cobrança diferenciada de ICMS sobre importados. Os encargos da Previdência já foram barateados para alguns setores e as exportações começam a ser desoneradas. Mas essas medidas que apagam o incêndio do momento, o Brasil não pode continuar sendo o país do atalho, que procura sempre chegar no objetivo final eliminando etapas e, por isso, queimando oportunidades de crescimento sustentável e contínuo. Não podemos nos iludir com os resultados positivos das medidas de emergência e perder, mais uma vez, a oportunidade de adotar uma política industrial séria.
Não vamos resolver o problema empilhando medidas provisórias nas mesas de votação aqui do Senado, tema tão comentado durante o dia de hoje. Estamos fazendo isso já há anos e o resultado está aí. É preciso dar prioridade ao setor de produção de insumos de utilização generalizada. Uma política que firme a intenção de reduzir os custos nas etapas iniciais das complexas cadeias industriais, como a energia elétrica, por exemplo. O papel do Senado, senhoras e senhores senadores, é voltar a discutir a reforma tributária e tentar desonerar setores que podem baratear a nossa produção. Outro caminho é o investimento em educação e treinamento dos nossos trabalhadores, como a China ou a Coreia do Sul fizeram nas últimas décadas. É um trabalho complexo, mas trará resultados mais duradouros e de longo prazo. Só assim poderíamos reduzir os custos de produção. O que falta ao Brasil é um projeto de futuro para a nação. Se hoje agirmos somente conforme as marolas ou tsunamis, não vamos muito longe. É preciso também mapear as condições do mar que vamos navegar e adotarmos uma política de produtividade. A política de concentrar recursos adotada hoje pelo governo elimina a possibilidade de investimento nos municípios e estados e fere o Pacto Federativo. Esta fome de tributos que encarece nossos produtos internamente e tira a competitividade internacional deixam rastros no interior do Brasil. Cada viagem que faço ao meu estado, o Rio Grande do Sul, recebo inúmeros pedidos de municípios com problemas por conta da concentração excessiva de tributos no caixa do governo federal. Acredito que não é diferente em nenhum dos municípios visitados pelos caros colegas senadores e senadoras. No último final de semana, por exemplo, estive em Santa Rosa, na região noroeste do meu estado, o berço nacional da soja e um dos mais importantes polos metal-mecânico do país voltado para a agricultura. Este município sofre com as perdas pela excessiva carga tributária e uma logística deficiente. Santa Rosa precisa recuperar estradas e pontes, efetivar o transporte ferroviário, sonha com melhorias no aeroporto regional e com irrigação para a agricultura. E se não bastasse a seca, ainda quebrou a safra de verão, deixando pesados prejuízos. Comerciantes e industriais do município de Santo Ângelo, na região das Missões, onde também estive no final de semana, lembram que durante muitos anos a reforma tributária esteve na pauta do Congresso, mas nada saiu até agora do papel. Diferenças programáticas e regionais impediram o consenso em torno de uma proposta completa. O que o empresariado pede é um sistema tributário eficiente que vai desde a arrecadação justa dos impostos até a excelência do investimento público, passando pela divisão dos recursos entre os entes federados. E a gestão, caro presidente, a gestão pública cada vez mais está buscando eficiência para, com menos, fazer muito mais. Aliás, uma pesquisa da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro mostrou um retrato das administrações municipais. 1/5 das cidades brasileiras começou o ano de 2012 com dívidas sem receita para cobrir os gastos. Alguns municípios têm problemas administrativos, mas outros sofrem com a falta de verbas. A discussão de um novo pacto federativo, iniciativa oportuna e inadiável, feita pelo presidente desta casa, José Sarney, e que agora volta à agenda do Senado, com a presença de uma comissão de notáveis, pode equilibrar essas contas. O não cumprimento deste pacto federativo está asfixiando os municípios. E devemos lembrar que é no município que o brasileiro vive. É no município que as necessidades se apresentam, é no município que os impostos são pagos. O Brasil tem exemplos positivos de trabalhos muito sérios no setor público, especialmente nas prefeituras. Se olharmos os resultados dessa pesquisa da Firjan, vamos ver que muitos prefeitos conseguem lidar com o dinheiro público com clareza, honestidade, responsabilidade, transformando verbas em melhorias concretas. 75% das cidades do Rio Grande do Sul têm administração financeira boa ou excelente. E faço questão de destacar aqui a cidade de Guaporé, que ganhou avaliação superior se comparada a índice nacional e estadual. O prefeito Carlos Spiller, o Antoninho, do Partido Progressista, administra o município como uma casa. Não faz dívidas se não tiver receita.
Guaporé é uma cidade, senhor presidente, estou concluindo, de 23 mil habitantes, que, graças às contas bem administradas, conseguiu melhorar a infraestrutura do município e investir em creches. É um município de economia diversificada, onde prevalece ali uma produção de confecções, de roupas íntimas e também de joias. Isso é contribuir para um custo Brasil possível para mudar a cara do nosso país. De exemplos como esses, de administração correta e comprometida com a responsabilidade com o gasto, é que precisamos para acabar com o mal que corrói o Estado brasileiro e também encarece o custo Brasil, a corrupção. O programa fantástico do último domingo na Rede Globo mostrou com todos os detalhes a cadeia produtiva dessa corrupção. O que vimos nos 22 minutos de reportagem foi um desfile de falta de respeito e deboche ao cidadão brasileiro que paga impostos. Cobrança de propina na compra de produtos para o Hospital Pediátrico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que podem chegar até 30%. Pior, senhoras e senhores senadores, é que esse tipo de reportagem não é nenhuma novidade. Não é a primeira e, lamentavelmente, não será a última. Quantas vezes teremos que parecer surpresos com crimes como esse e, mais uma vez, discutir o problema? É preciso punir não apenas os servidores públicos que aceitam propinas, mas também funcionários e donos dessas empresas, os corruptores que tratam do dinheiro público com descaso e desprezo. O projeto de lei 6826, de autoria do Poder Executivo, está na Câmara dos Deputados desde 2010 e prevê a punição das empresas que praticam o crime do ágio e pagamento de propinas em contratos com empresas públicas. Além disso, o trabalho de apuração de uma CPI é essencial e também prerrogativa do Congresso para investigar fraudes em todas as esferas. Roubar dinheiro da saúde é um crime hediondo e exige punição exemplar. Um país corrupto é aquele que tem instituições fracas, mal administradas, que abre espaço para desvio de dinheiro e fraudes administrativas. O Brasil ocupa a posição 73 na lista de 180 países corruptos no mundo, segundo a ONG Transparência Internacional. Não eliminar este mal é negar a capacidade que os trabalhadores brasileiros têm de construir um país forte. Aceitar a corrupção é negar a capacidade que a maioria dos brasileiros tem de levar este país a melhores posições nos rankings mundiais, não apenas os econômicos, mas as listas de países mais justos e preocupados com a maior riqueza de uma nação, a sua própria população. Muito obrigada, senhor presidente.